Olá, vamos pintar num pano colorido? Eu escolhi esse vermelho para pintar um Papai Noel, um boneco de neve. O que que eu fiz primeiro? Eu vim com a tinta metálica e aqui, ó, aonde eu vou pintar o rostinho, eu passei para selar o tecido. Aqui, onde vai ser o gorro, aonde é o bigode, eu já não passei nada, porque a cor é bem mais escura do que o vermelho, tá? Depois que eu passei, ó, secou já, eu vou vir com a cor pêssego e vou começar o preenchimento do meu rostinho. Ó, não precisa, nesse primeiro momento, você se estressar e esticar muito. Porque a cor base, a cor do rosto do meu Papai Noel é salmão bebê. Porém, quando pinto no vermelho, eu venho primeiro com o pêssego, tá? Eu queimo o tecido e venho com o pêssego para poder fazer uma base para depois vir com o salmão bebê. Aí você vai colocando a tinta e esticando bem. Não esqueça disso. Esfumaça bem, o máximo que você puder. Outra coisa, geralmente eu falo sempre isso, que eu venho e já vou fazendo a sombra. Nesse caso aqui, não há essa necessidade, porque o que eu quero fazer é tampar o meu tecido. Então, eu não vou vir com a sombra agora. Quando eu acabar de preencher todo o rostinho, aí eu venho com a sombra, tá? Ó, e você vai observar que em alguns lugares não vai ficar bem tampado, não. Outra coisa, não coloque camada muito grossa de tinta, porque tinta tira tinta. Como assim? Você vai colocando, vai criando uma camada igual plástico e não vai ter o efeito que você quer, tá? Não pintei a sobrancelha. Por que que eu não pintei a sobrancelha? Porque é escuro. Quando eu finalizar isso aqui, eu venho na sobrancelha também. E essa cor, para mim, o pêssego, eu poderia deixar ela, que já estaria bom. Porém, eu acho que, no meu caso, fica muito escuro. O salmão bebê, ele vai clarear um pouquinho mais para chegar na tonalidade que eu quero, tá? Ó, o rostinho, apesar dele ser grande, o rostinho é bem pequenininho. Se passar um pouquinho na cor escura, também não precisa se desesperar, porque não vai atrapalhar você em nada. Gente, tá um barulho insuportável. Eu não sei se depois vai sair esse barulho aí. Tomara que não, né? A gente pensa assim, eu vou gravar, não vai ter barulho, não vai ter nada. Tava silêncio até agora, e começou. Ó, faço o preenchimento, tá vendo? Aí você vai observar, como eu falei, que em alguns lugares fica parecendo que tá sem tinta. Você não vai se estressar. Esfumaça bem. Ó, agora eu vou partir para o nariz. Tá vendo? E tô usando o pincel comum. Qual pincel? Aquele que você tá acostumado. Não precisa de um pincel especial. Se você tiver um de cerda molinha, você pode também trocar. Mas de verdade, esse aqui faz tudo, gente. O olhinho eu também não botei a tinta metálica, porque ele é preto. Então, depois eu coloco o preto, deixo secar e trabalho ele. Não há necessidade também. E essa tinta metálica, ela não é baratinha, né? Então, o máximo que você puder economizar, melhor. Ó, fiz o preenchimento, correto? A primeira camada, a segunda camada de tinta. Primeira, metálica. Segunda, o pêssego, tá? Deixa eu tampar a tinta, porque eu tirei direto da tampinha. É o amarelo pêssego. Agora eu vou pegar um pouquinho de caramelo e vou fazer uma sombrinha. Mas eu não me desespero se essa sombra não ficar do jeito que eu quero. Porque eu ainda vou vir com salmão bebê, certo? Ó, venho aqui. Normalmente, não precisa correr, não precisa ter medo. Depois que eu fizer isso aqui, eu vou deixar secar um pouco. Porque não adianta ficar mexendo nesse molhado aqui. Eu tenho que esperar a secagem para que eu venha com a outra camada, que é o salmão bebê, tá?
pintar no tecido escuro é um joguinho de paciência, não adianta. Você não pula etapas, você não corre, porque o tecido não vai te ajudar. Ó. Aí você aqui, ó, vai fazer o máximo que você puder, tá? Tá vendo que eu não fico presa ali onde não, a tinta aparentemente não entrou. Eu coloco um pouquinho e já sigo, ó. Aqui, ó, passou um pouquinho, tá vendo? Pego mais tinta. Todo lugar que tiver sombra, eu venho, ó, e completo, tá? Um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Vou vir no canto dos olhos, normalmente, ó, e vou puxar. No outro lado, a mesma coisa, ó, e vou puxar. Vou vir aqui no nariz, na parte de baixo, e vou colocar o caramelo. E vou esfumar. Um pouquinho em cima aqui do nariz, tá vendo? É bem pouquinha tinta. Aí você fala assim, ah, mas não dá nem pra ver direito. A intenção é essa. Não é pra você ficar aqui se matando de tampar o tecido, porque não vai acontecer nada. Não adianta você ficar nesse molhado aqui, mexendo, achando que vai ter resultado, que não vai. Conforme vai secando e as camadas que você vai colocando de tinta, aí você vai chegar onde você quer. Vou deixar secando, tá? Ó, não adianta mexer mais. Vou deixar secar e vou mostrar também, enquanto tá secando, como foi que eu tampei a sobrancelha. Como eu tampei a sobrancelha, não, como eu tampei o gorro aqui e tampei o bigode, tampei a barba, aí eu vou fazer na sobrancelha, é isso que eu queria dizer. Deixa eu ver onde eu coloquei. Pode ser qualquer tinta escura, eu vou usar o cinza mesmo, se eu conseguir achar. Tá, achei. Ó, vou pegar a cor cinza com o mesmo pincel, porque agora a gente só tá fazendo o quê? Estamos chapando o tecido. Ó, venho aqui, ó. Tá vendo? Sem base nenhuma. E coloco. Se você quiser, você pode colocar nesse momento um pouquinho de preto junto, tá? Quanto mais escuro ficar, melhor. Ó, dou umas batidinhas. Tô nem esfregando muito, ó, pra tampar o tecido. E vou deixar secar, certo? Enquanto seca, a gente vai fazer o bonequinho de neve. Por quê? Porque eu já falei, não adianta eu vir com camadas de tinta várias vezes ali, porque não vai obter resultado, tá molhado. E vai acabar que, conforme eu vou colocando muita tinta, vai tirando e plastificando. E não dá aquele efeito legal, ó. Mais um pouquinho, vou deixar secar. Se eu ver que não tampou legal, eu boto um pouquinho de preto, tá? Vai ficar aí secando. Enquanto isso, vamos para o bonequinho de neve. Deixa eu botar aqui, vou pegar um outro pincel e a tinta branca. Ai, tava tão bom pintar com aquele pincel. Não sei se vocês têm isso. Pega um pincel aí pra trocar pra outro, só um pouquinho que eu tô pegando aqui, tá? Vou pegar esse aqui, se não der, eu pego o outro. Ó, vou pegar o branco agora. Bonequinho de neve. Eu peguei, passei também o metálico e deixei aqui secando, ó. Aí agora eu vou vir preenchendo. Se eu tô preenchendo com o pincel comum, se você não quiser preencher com o comum, pegue aqueles pincelzinhos de cabo vermelho, aqui, ó. Vou mostrar qual é. Esse aqui. E vem tampando, ó. Tá vendo? Ele é bem molinho. E até ajuda pra tampar. Ó. Por ele ser bem molinho. E aqui é o quê? Preenchimento. Tá vendo? E o branco, ele vai pegar melhor, né? Do que uma tinta colorida, né? Pra tampar o tecido colorido. Ele tampa melhor. Ó. E vou preenchendo, ó. Com cuidado. Aqui é carinho e mais nada. Ó.
Ah, mas você tá tampando com esse aí, eu não tenho esse pincel. Tá, você não tem esse pincel. Se você tem o de cabo amarelo, vamos com ele, certo? Ó. É um pouquinho diferente? É. Mas, tanto um quanto o outro faz a mesma coisa. Vou esfumar. Se precisar de mais camadas, eu vou voltar, tá? O segredo aqui é ter paciência e esfumar bem. Esse aqui, ele dá mais trabalho do que o outro, tá? O outro, por ele ser molinho, ele tampa a trama melhor. Ó, volto quantas vezes for preciso. Tá vendo? Que fica, parece que tá faltando tinta. Ó. Tem alguns pedacinhos que eu tô deixando sem porque vai entrar a segunda cor, certo? Então, eu vou deixando mesmo de propósito. Outros eu já não vou deixar porque não há necessidade. Ó, e vou puxando e esfumando, ó. Tá? Deixa eu pegar um pincel mais mole, que eu deixei aqui lavado só um pouquinho. Mas é de cabo amarelo também. É menos podado. Ó. Vou colocando, esfumando, tá? Ah, como eu vou... Gente, olha só. Se vai ser pra cima, pra baixo, boleando, aí você que sabe o que é melhor pra você. Eu não posso, nessa hora, dizer pra você que tal pincel, aquele pincel é melhor. Eu acho o de cabo vermelho mais prático para o preenchimento aqui. Por quê? Porque ele é molinho e ele vai cobrir melhor. Porém, o cabo amarelo também faz, ó. É só você ir colocando a tinta e ter paciência. E a pintura, não é isso? Um joguinho de paciência. Entendeu? Tudo que você faz na vida, você tem que ter uma certa paciência, né? Nada é tão rápido. Ó, e vou colocando a tinta e esfumando, ó. Esfuma bem, o máximo que você puder. Viu que tá sem tinta, volta. É claro que assim, a gente vai dar mais de uma camada, tá? Aí você vai deixar secar e depois você vai voltar. Deixa eu pegar um pouquinho do cinza, porque aqui a gente vai usar cinza. É um bonequinho de neve branco e cinza. Deixa eu vir já com a minha sombra, minha primeira sombra. Ó, aqui onde eu deixei sem nada, ó. Sem nada que eu quero dizer sem o branco totalmente. Ó. Tá vendo? Não é como pintar um pano branco. O pano branco, ele te ajuda, né? Com fundo branco. O pano colorido, você vai ter que ajudar ele. Pra poder tampar a camada de tinta. Mas não é impossível, ó. É difícil, um pouquinho, mas não é impossível. Nada que você não consiga fazer. Ó, vem aqui no cantinho dos olhos. Puxo. Vou lá no cantinho dos olhos. Puxo. Certo? Vou aqui, ó, embaixo do chapéu. E vou, ó, esfumar. Ah, quantas vezes? Olha, você vai fazer isso aqui, vai deixar secar, vai voltar com o branco e vai fazer novamente. Creio eu umas 2 ou 3 vezes. Não é muito além disso, não. Tá? Ó, coloquei aqui. Nesse caso aqui do cinza, estica bem. O máximo que você puder. Eu não sei se dá para observar. Aqui, ó, tem umas partes que estão sem tinta. Daqui a pouco a gente vai mexer. Ó, cinza novamente. Agora eu vou pegar o preto e já vou tampar o olhinho, tá? Porque eu preciso que ele seque. Mosquitinho aqui. Aí,
vou aproveitar e já deixo ele totalmente coberto, ó. Preto, tá vendo? Só o preto. Posso botar um pouquinho de cinza, mas não preciso vir com o fundo, porque o preto é bem escuro, não há necessidade de eu vir com metálico. Ó. Igual eu fiz na barbinha, igual eu fiz na sobrancelha, tá? Ó. Aqui é a mesma coisa. Eu vou aproveitar que eu tô com preto e vou fazer isso no olho do Papai Noel também. Tá? Totalmente preto. Ó, bem facinho. E vou deixar secar. Vamos aqui. Papai Noel a mesma coisa. O bom de você pintar assim é que você começa a ver que retoque realmente é tudo. Aqui não basta só pintar, você precisa pintar e retocar. E você vê que o detalhe faz muita diferença. Né? Quando a gente tá pintando alguma coisa com fundo branco, a gente fala, ah, espera secar, depois vem e retoca. Aí a pessoa pensa assim, ah, não há necessidade. Quando você vê a pintura no tecido escuro, você vê que realmente faz toda a diferença o retoque. Ó, vou deixar o quê? Secar. Deixa eu voltar lá no outro, dar uma arrumada. Ó, tá molhado, mas eu vou tentar trabalhar assim mesmo. Mais uma camada de branco. Vou com um pincelzinho de cabo vermelho, mas foi o que eu falei, você pode usar o pincel comum e você viu que dá certo. É só eu achar aqui o meu. Eu separei tudo para não ficar procurando, mas não tô achando. Só mais um pouquinho. Ah, tá aqui do meu lado, mole. É porque assim, eu fui abrindo, deixa eu fechar tudo aqui. Fui abrindo tudo, né? Coisa que não é bom. Aí, pronto. Ó, novamente. Peguei ele aqui, ó. E vou cobrindo. Isso aqui para facilitar a minha vida, tá? E vou cobrir, só tô cobrindo com branco, ó. A segunda camada já. Ó, tá vendo como vai tampando? Se você fizer com amarelo, também dá certo. Isso aqui é bem molinho. Eu amo usar esse pincel aqui para acabamento. Até mesmo quando não pede a pintura, eu tô usando ele. Ó, tem que ter cuidado, porque eu coloquei o preto para mim não manchar. E aqui, ó, eu vou cobrindo e esticando bem, ó. Tá vendo? Enquanto isso, o rostinho ali tá secando. Tá? E você vê o tecido colorido, o que que fica bonito nele? O acabamento depois. E quando você olha o fundo todo colorido, a gente faz, igual a gente fez na outra pintura, eu ensinei a fazer o fundo no tecido branco. Fica lindo, gente. Mas o tecido todo colorido, ele dá uma visão, nossa, muito linda. E esse tecido aqui, ele é um sonho para trabalhar. Seja ele fundo branco, seja verde, seja azul, ele é simplesmente maravilhoso. Ó, e vou preenchendo, ó. Tá vendo? Paciência. Deixa eu botar um pouquinho de diluente aqui na minha tinta, porque tá muito grossa. Não bota muito não. Se você precisar botar diluente, é só uma gotinha. Ó, tá vendo? E como essa segunda camada já está diferente da primeira, a gente olha assim, já é totalmente diferente. E quando é branco assim, se você não quiser colocar o fundo metálico, também não há tanta necessidade, porque o branco cobre.
eu coloquei porque eu acho que facilita um pouquinho mais. Mas se você não tiver e a pintura sua for branca, não se desespera porque não há necessidade. Você consegue fazer sem o fundo branco, tá? Sem o fundo metálico, me desculpa. Aí você vai conseguir trabalhar o branco sem o metálico. Tá vendo? Onde eu coloquei o cinza, eu tô tampando, porque eu tô vindo preenchendo novamente. Aí depois eu coloco o cinza novamente. Ó. Tá vendo? E vou preenchendo, ó. Ah, vai haver outra necessidade? Vai haver necessidade de botar mais uma demão aí, você vê. Quando secar, você vai dar uma olhada e ver se há necessidade. Você vê, se houver, você coloca mais uma. Se não houver, não coloca. Espera secar para finalizar. O que eu falo secar é secar totalmente, tá? Porque eu tô trabalhando aqui, mas não tá seco, certo? Não vai secar assim. Demora um pouquinho para secar. Ó. Aí, eu vou dar essa demão aqui e vou para o rosto novamente. Ó. E vou arrumando, ó. Lembra, a gente colocou aqui, ó, no cantinho dos olhos. Não vai tampar totalmente. Vai ficar uma sombra. Depois eu venho e retoco. E vou, ó, cobrindo. Tá vendo? Dá pra pintar no tecido colorido e você ter algo diferente para apresentar. Tá? Eu amo. Dá trabalho pouquinho, mas eu amo o tecido colorido. Não faço muitos porque assim, tempo. E também não é todo mundo que gosta, acha que não combina, porque não tem o hábito de ver. Mas sempre que você faz para a venda, você acaba vendendo porque as pessoas se interessam pelo diferente. Ó. Vou aqui. E, ó, fiz todo o preenchimento, tá? Aí eu vou pegar agora um pouquinho do cinza novamente. Tá? Vou arrumar. Você vai olhando, viu que tá precisando? Volta e passa, dá-lhe tinta. Ó, vem aqui no canto. Como já tem uma cor escura aqui embaixo, ó, a cor solta, tá? Venho aqui no outro canto, cinza. Tô usando o quê? Branco e cinza, tá? Vem aqui embaixo do nariz, do lado, ó, aqui na barba e esfumaço. Aqui eu não vou me preocupar muito, porque quando eu botar a barba, isso aqui vai tapar. Mas é bom ter essa base bem feita. Ó, botar um pouquinho aqui de branco. Aqui. Tá vendo? E o narizinho tá ali. O nariz é igual você pintaria o nariz de um bonequinho de neve. Branco, caramelo, branco, amarelo, desculpa, amarelo, caramelo, tudo igual. Deixa eu lavar aqui. Agora vamos voltar no rosto. Lembra que eu falei, a primeira base eu fiz com amarelo pêssego. Agora eu vou vir com o salmão bebê, tá? E vou, ó, fazer o preenchimento. Novamente, ó. Ó, cobertura do salmão bebê. Tá vendo como é diferente? Eu tô vindo pro nariz, eu não ia fazer o nariz, para que vocês possam entender que tem diferença de tonalidade do amarelo pêssego para o salmão bebê. Ó. É bem diferente uma cor da outra. Ó.
E vou fazendo o preenchimento. Esquece o que eu fiz em cima. Agora a gente conta só essa parte aqui, como se o que tá abaixo não conta. Ó, deixa eu trocar, pegar um pincel para facilitar a nossa vida. Aí agora, novamente, vou para o caramelo. E um pouquinho de vermelho. Ó. Caramelo na parte de baixo, igual eu fiz que você viu que eu fiz com o outro, ó. Passo. E vou pegar um pouquinho de vermelho e já vou dar uma corzinha. Isso aqui é só para facilitar mesmo. Ó. Junto com o caramelo. Tá? Tá aqui. Vou lavar o pincel. E vamos para o rosto. Tá vendo? É uma pintura que, assim, ela é demoradinha. Porém, dá pra fazer, não sai tão devagar como a gente imagina, né? Ó. Salmão bebê. Vou tampar. Primeira camada. Isso aqui também é observação. Aí você vai ver quantas camadas você vai precisar para estar fazendo o preenchimento, tá? Eu posso te dizer assim, 2 camadas seria suficiente. Porém, eu não sei mesmo. Mas creio que 2 a 3 tá bom. Ó, coloca a tinta e esfumaça bem. Ou você coloca a tinta, ó, e só estica assim. Aí é gosto. Eu gosto de esfumar porque eu não quero que fique excesso de tinta e eu ainda vou voltar aqui. Essa aqui não é a minha camada definitiva, tá? Ó. Aí depois, quando a pessoa olha, nem imagina que você teve esse trabalho todo, né? Na realidade, nem a gente mesmo, a gente fica assim, tão encantado com a pintura pronta, que vale a pena a gente falar assim, deu trabalho, mas valeu a pena, né? Porque é muito bonito a pintura depois de pronta, ainda mais com fundo colorido. Ó, vou colocando, eu tô falando o tempo todo porque aqui é só preenchimento, ó. Salmão bebê, quando eu acabar de preencher, aí eu volto com o caramelo, ou telha, ou cerâmica. Gente, que barulhada que tá hoje. Entendeu? Você escolhe o fundo que você vai botar agora. Ó. Ali perto da sobrancelha eu não vou esquentar muito, porque a gente vai colocar o pelo ainda, né? Então, vai cair um pouquinho pro rosto também. Essa parte aqui de cima, ó, do gorro, também eu vou flocar e vai cair pra cima do rostinho. Então, a gente não precisa se desesperar nesse primeiro momento. Ó, cobri com o salmão bebê todo. Agora eu vou vir com o caramelo, tá? Ó, cantinho dos olhos e puxo. Vou lá do outro lado para não esquecer, faço a mesma coisa, ó, cantinho dos olhos e puxo. Vou vir aqui, ó, aonde a barba vai pegar e todinho eu faço sombra, ó. Tá? Aqui eu já falei, vai entrar o cabelo, então a gente vai jogar um pouquinho pra cima do roxinho, você não precisa se preocupar tanto. Fiz de um lado, tem que fazer do outro, ó. Aqui é a mesma coisa, ó. Tá vendo? Já tá sumindo o tecido vermelho. Ó, parte aqui. Pode cair pra cima do... onde vai ser o gorro? Pode. Porque a gente vai tampar. Ó, vou pegar um pouquinho do vermelho,
Vou vir aqui, ó, nesse canto aqui e vou tá puxando para dentro, ó. É onde vai ficar aquela vergonhazinha. Aqui é a mesma coisa, ó. Puxo pra dentro do rosto, ó. Aquele coralzinho. Aqui, volto e arrumo. Ó, com vermelho. Só pra dar cor. Ó, o pincel tá sujo, eu aproveito. Pegar um pouquinho de salmão bebê de novo. Ó, e vou arrumar aqui, ó. Tá? O que que eu observei? Conforme eu fui mexendo no rostinho em cima, a parte de baixo ali, o nariz não ficou tão redondinho, certo? Ó, tá redondo aqui, mas tá caindo pra dentro. Eu vou pegar um pouquinho da cor preta e vou arrumar. E vou deixar o rostinho secar. É o que eu falei, são processos, você tem que deixar secar. Não adianta você tentar correr. Ah, mas eu... Não adianta. Ó, um pouquinho de preto. Vou arrumar aqui, ó. Aqui. Depois isso aqui... Ah, mas Papai Noel com barba... Gente, isso aqui é só pra gente poder ter uma base. Vamos pintar agora, preencher a boquinha. Enquanto vai secando. Assim, enquanto vai secando, você aproveita para ir fazendo algumas partes que você não conseguiria fazer, né? Enquanto você está pintando. Deixa eu passar meu braço aqui. Ó, aqui dentro da boquinha, eu vou botar o preto. Porém, tem os lábios vermelhos. Ah, mas o pano é vermelho, mas tem que pintar. Não adianta você, porque vai ser vermelho, você vai deixar aí. Ó, venho com o vermelho. Tô usando aqui o vermelho vivo. E vou preencher os lábios aqui, ó. Com o vermelho vivo. E você vai ver que faz diferença, tá? Ó. Coloquei o vermelho vivo. Mas pode ser qualquer vermelho, tá? Não é só o vivo, não. Coloquei o vermelho vivo. Agora eu vou botar um pouquinho de vinho. Só um pouquinho. E vou voltar para um outro vermelho. Ó, venho aqui no cantinho, coloco um pouquinho. Venho aqui nesse cantinho e coloco também um pouquinho. Deixa eu botar aqui. Ó. Agora eu vou pegar o vermelho, vou pegar o púrpura. Acho que o púrpura vai ser melhor, porque é mais escuro. E vou colocar mais um pouquinho de vermelho. Ó. Botei o púrpura. Tá? Vou voltar agora com o vermelho fluorescente, ou você pega o rosa e coloca o rosa para dar um pouquinho de cor. Ó. Esse vermelho fluorescente, quantas vezes? Umas 3 a 4 vezes. Aqui, ó. Tá vendo que o vermelho de dentro e o vermelho de fora é diferente? Eles não são iguais. Eles são diferentes. Por isso que eu falei, mesmo que seja vermelho o tecido, o lugar que é vermelho tem que ser pintado. Não adianta você pensar que não vai pintar e vai dar certo. Ó, agora eu vou botar o preto aqui, tá? Pra dar profundidade. E enquanto isso, lá o roxinho tá dos dois, tanto do Papai Noel quanto do boneco de neve, está secando. O que que eu queria mostrar pra você? Como você faz a base. Ah, mas você não vai ensinar o restante? Vou. A gente ainda vai voltar aqui, numa parte 2. Porém, o que que eu preciso agora? Que seque.
Não adianta eu continuar mexendo aqui, porque não vai resolver. Eu vou chegar aqui pra cima. Ó, na parte de baixo, aqui, ó, da roupinha, eu pintei com o verde folha. E depois eu vim com o branco, não, verde oliva, escureci um pouquinho, vim com o branco e bati o stencil. Agora eu vou pegar um pouquinho de verde pântano e vou fazer a separação desse tricô. Tá? Por que que eu tô vindo pra cá? Porque tô esperando tudo secar. Ó. Toda a separação de um tricôzinho pro outro, eu venho aqui, ó. E vou esfumar entre o meio, a separação aqui, ó, com o verde pântano. Ó, tá vendo? Posso passar um pouquinho em cima do tricô? Posso. Depois eu vou intensificar esse tricôzinho aqui. Tá? Coloco o stencil novamente e faço novamente. Ó. Eu já vou mostrar. Aqui. É só pra não ficar chapado. Ó. Porque senão fica chapado. Venho aqui, ó. Abaixo da barba, mesmo que a barba vai entrar e não vai aparecer, mas eu tenho que fazer isso aqui, ó. Escurecer um pouquinho. Bem pouquinha tinta, ó. Aqui na manga do lado, eu já botei a cor vermelha. Ó. Tá vendo que bonito? Aí, como eu vou intensificar? Eu vou pegar o stencil do tricô, vou colocar acima, ó, encaixando. Pego o branco com o pincel. Pode ser o comum, pode ser o podado, pode ser o comum que eu falo, sem nada, pode ser o podado, como pode ser também o pitoar. Pego um pouquinho de branco no pincel, peguei aqui um podado. Ó, vou encaixar aqui novamente, ó. E vou bater o stencil de novo. Como? Ó. Só que eu não preciso bater em todos, só em alguns. Ó, tá vendo? Pra ficar um pouquinho mais branquinho, porque eu vim e bati o... Fiz a sombra novamente. Então, é bom que eu retoque, ó. Retoca todos? Não, não precisa de retocar todos. E se você também não quiser retocar, também não há necessidade. Aqui, ó, na ponta, eu botei só um pedacinho, também é bom retocar. Ó, venho aqui. Ó. Tá vendo? Vou vir aqui. Arrumo e retoco. Tá? Vou fazer o que agora? Gente, deixar secar. Não tem muito o que fazer, tá? Mas olha só, como tá ficando já muito bonito. Eu vou deixar secar. Aí, depois que tiver sequinho, eu vou vir fazer mais uma base. Depois eu volto pra gente fazer o olhinho junto e flocar, tá? Que a gente vai flocar essa barba, vai flocar o gorro, vai fazer o cabelo da barba, vai voltar lá no bonequinho de neve. Mas olha só, que lindo vai ficando o fundo todo vermelho. O tecido é vermelho, ó. Ele todo vermelho com o nosso Papai Noel. Eu quero agradecer os inscritos do meu canal. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe, dê o seu like. Convido outras pessoas a estarem fazendo parte. Meu muito obrigada. Gente, eu vou parar por aqui e a gente volta no próximo vídeo. Beijos, beijos, beijos. Espero ter ajudado e estar ajudando de alguma forma.